Pare tudo o que você está fazendo agora, porque se você fechar este vídeo nos próximos segundos, você vai continuar preso no mesmo ciclo de tentativas falhas pelo resto da sua vida. E eu preciso que você entenda isso antes de qualquer outra coisa. Existe uma única peça invisível, que separa as pessoas que manifestam a realidade com precisão cirúrgica das pessoas que passam anos estudando, praticando, visualizando e recebem apenas silêncio do universo em troca. E o mais perturbador é que essa peça está escondida bem debaixo do seu nariz, presente em cada ensinamento que você já consumiu, mas nunca, jamais, ninguém apontou o dedo diretamente para ela. Você já passou meses, talvez anos, repetindo as mesmas afirmações, desenhando mentalmente os mesmos cenários, sintonizando a mesma frequência que prometeram que funcionaria. E no começo, até parecia funcionar. Pequenos milagres aconteciam, coincidências brilhantes surgiam do nada, a realidade parecia obedecer. E então, sem aviso, tudo colapsava. A mesma técnica, a mesma visualização, a mesma fé e o universo simplesmente parava de responder. Como se alguém tivesse cortado a linha. Eu quero que você sinta isso por um instante. Essa frustração profunda de saber que a manifestação é real porque você já viveu, mas não conseguir reproduzi-la quando precisa. Esse peso de estudar incansavelmente, aplicar tudo com disciplina e ainda assim olhar para a sua vida e ver a mesma paisagem de sempre. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de esforço. É outra coisa. Algo muito mais silencioso, muito mais sutil, operando nos bastidores da sua consciência, sem o seu conhecimento. Todos os outros conteúdos que você já assistiu entregaram pedaços de um quebra-cabeças enorme. Um falou sobre visualização, outro falou sobre frequência, outro sobre crença, outro sobre linhas do tempo. E você foi juntando, esperando que em algum momento a imagem final aparecesse por inteiro. Só que ela nunca apareceu completa, porque sempre faltou esse fragmento central, esse encaixe que conecta todos os outros e transforma a teoria em experiência vivida dentro da sua própria casa. E o que eu vou compartilhar com você hoje não é mais uma técnica para adicionar ao seu caderno. Não é mais um conceito para entender intelectualmente enquanto a sua vida continua igual. É o componente exato sem o qual absolutamente nada funciona de forma consistente e com o qual tudo, até as técnicas mais simples e quase esquecidas, começa a produzir resultados que parecem sobrenaturais. Eu preciso que você entenda a dimensão disso. Você está a minutos de distância de algo que vai reorganizar completamente a sua relação com a realidade. Amigos, antes de continuarmos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão travadas nesse mesmo ponto. Agora respire fundo, porque o que vem agora é o momento em que tudo começa a fazer sentido pela primeira vez. Você reconhece esse padrão? Não reconhece? Aquele momento em que você senta para meditar, organiza a sua intenção, sente o desejo vibrando no peito com clareza absoluta. E 3 semanas depois, olha ao redor e nada mudou. Aí você tenta outra coisa. Muda a técnica, troca o áudio, encontra um novo professor. Promete a si mesmo que desta vez vai ser diferente. Que desta vez você vai aplicar com mais disciplina. E por um breve período, funciona. Algo pequeno aparece. Um sinal, uma oportunidade, uma sincronicidade. Você sente a certeza voltando. E então, sem nenhum motivo aparente, tudo desaba de novo. Esse ciclo não acontece porque você está fazendo errado. Essa é a parte mais importante que eu preciso que você grave agora. Você não está fazendo errado. As técnicas funcionam. A mecânica quântica aplicada à consciência é real.
A manifestação é um fenômeno documentado por milhares de pessoas em todos os cantos do planeta. O problema nunca esteve naquilo que você fazia. O problema sempre esteve em algo que operava em paralelo, por baixo do que você fazia, determinando silenciosamente se a técnica seria um sucesso ou um fracasso. E esse algo é invisível para a maioria das pessoas, porque ele não tem forma, não tem nome popular, não aparece nos títulos dos vídeos, não é vendido em cursos caros. Ele é um estado interno, uma configuração específica da sua consciência no instante exato em que a técnica é aplicada. Quando esse estado está presente, qualquer técnica funciona. Até as mais básicas, até aquelas que você aprendeu num vídeo de 5 minutos. Quando esse estado está ausente, nenhuma técnica funciona, nem as mais avançadas, nem as dos maiores mestres do planeta. Eu preciso que você faça uma coisa agora, antes de continuar. Escreva nos comentários a frase: "Estou pronto para receber o fragmento." Não porque eu preciso de números, porque esse ato de escrever é um ponto de compromisso energético. É o momento em que a sua consciência declara em voz alta que está aberta, que está disposta, que está presente para receber o que vem em seguida. Sem esse compromisso, a mente fica metade aqui, metade espalhada em outros pensamentos, julgando, comparando, duvidando, e quando a revelação chegar, ela vai passar direto sem ser reconhecida. Escrever ancora a sua atenção, cria receptividade, abre o canal. E eu sei profundamente que você está sentindo algo estranho agora. Uma espécie de antecipação silenciosa, como se uma parte sua, lá no fundo, já soubesse sobre o que eu vou falar, e só estivesse esperando que alguém finalmente colocasse em palavras. Essa sensação não é curiosidade comum, é reconhecimento. É a sua consciência se preparando para lembrar de algo que sempre esteve presente, mas foi coberto por anos de condicionamento, de regras, de crenças herdadas sobre como a realidade supostamente funciona. E quando esse véu finalmente cair, você vai olhar para trás e entender cada fracasso, cada tentativa frustrada, cada momento de esperança seguido de decepção, como peças perfeitas de um mesmo aprendizado que te trouxe até aqui. Porque o que você vai descobrir agora é que nada do que você viveu foi em vão. E o que parecia ser uma parede intransponível era, na verdade, uma porta esperando que você encontrasse a maçaneta certa. Lembra daquela vez em que você desejou alguma coisa com tanta intensidade que quase doía no peito? E quanto mais você queria, mais a vida parecia empurrar aquilo para longe de você? Esse não é um acaso cruel do destino. É uma lei. Uma lei silenciosa que opera por trás de cada tentativa de manifestação humana desde o princípio dos tempos, e que ninguém nunca te explicou com clareza suficiente para você parar de sabotar a sua própria vida sem perceber. Pense bem, quando a manifestação funcionou para você, como estava o seu corpo naquele dia? Como estava a sua respiração? Como estava o seu peito? Provavelmente havia uma leveza estranha, uma certeza silenciosa, uma calma que não precisava de provas externas para existir. Você queria aquilo, mas não precisava daquilo. Havia espaço entre você e o desejo. Havia ar. Havia confiança sem ansiedade, vontade sem desespero, presença sem obsessão em ficar conferindo sinais a cada 5 minutos. Agora compare com os momentos em que a manifestação falhou. O peito estava travado, não estava. Os ombros subiam até quase tocar as orelhas. A mandíbula apertada. O estômago encolhido como se estivesse se preparando para um soco. Havia uma voz interna repetindo sem parar que já era tarde, que estava demorando demais, que talvez você não merecesse, que talvez você estivesse fazendo tudo errado, que talvez
nada daquilo, fosse real. E quanto mais essa voz falava, mais pesado o corpo ficava e mais distante o resultado parecia. Essa diferença não é emocional, ela é física, quântica, estrutural. O seu estado interno funciona como uma antena. Quando a antena está aberta, relaxada, expandida, o sinal passa livremente e a realidade responde. Quando a antena está torta, contraída, travada pela urgência, o sinal é bloqueado na origem. E o mais cruel é que é exatamente no momento em que você mais precisa que a antena funcione que ela costuma travar. Porque necessidade extrema gera a contração extrema, e a contração extrema bloqueia o próprio resultado que você tenta desesperadamente alcançar. Você já deve ter percebido uma coisa terrível. Quanto mais você força, menos acontece. Quanto mais você aperta os punhos, tentando arrastar a realidade para perto, mais a realidade escorrega por entre os seus dedos como areia molhada. Quanto mais você repete a afirmação com raiva disfarçada de fé, mais o silêncio cresce ao seu redor. Isso não é um castigo cósmico. Isso é uma resposta matemática e precisa a um estado interno que está literalmente empurrando para longe tudo aquilo que você diz querer atrair. E existe uma razão exata, quase cirúrgica, para esse recuo acontecer sempre no pior momento possível. Uma razão que nenhum professor de manifestação gosta de falar abertamente, porque ela derruba 90% das técnicas que são vendidas por aí. Uma razão que, quando você finalmente compreender, vai fazer você rir sozinho de quantas vezes você fez exatamente o contrário do que deveria ter feito, acreditando que estava no caminho certo. Agora eu quero que você observe algo ainda mais estranho. Pense nas vezes em que alguma coisa boa apareceu na sua vida justamente depois que você desistiu dela. Aquele trabalho que você parou de perseguir e chegou sozinho na sua caixa de entrada. Aquela pessoa que você tirou da cabeça e reapareceu por acaso numa esquina qualquer. Aquela oportunidade que você enterrou no fundo do peito e ressurgiu 3 semanas depois sem explicação nenhuma. Isso não é coincidência. Isso não é o universo brincando com você. Isso é a prova viva do estado que eu estou prestes a te revelar por inteiro. Pense também nas coisas pequenas. Desejos pequenos se manifestam com uma facilidade quase ridícula. Você pensa numa música e ela toca no carro minutos depois. Você lembra de um amigo e o telefone toca. Você fala sobre um lugar e alguém te convida para lá. São coisas que você nem levou muito a sério e por isso mesmo elas aparecem. Agora pense nos grandes desejos. Aqueles que realmente importam. Aqueles que mexem com o seu futuro, com a sua família, com a sua dignidade. Esses parecem presos atrás de uma parede de vidro grossa, visíveis, mas inalcançáveis. Porquê? A resposta é que, quanto menos importante o desejo, menos resistência você coloca nele. Você o larga no ar, solto, sem peso, sem pressão, sem urgência. E é justamente por ser solto que ele chega. Agora, os desejos grandes você aperta com as 2 mãos, carrega na cabeça o dia inteiro. Dorme com eles, acorda com eles, mede, compara, cobra, chora. E é exatamente esse aperto que bloqueia a chegada. Porque o mesmo estado que atrai os pequenos é o estado oposto ao que você aplica aos grandes. Agora olhe ao seu redor. Olhe para aquelas pessoas que nunca leram uma linha sobre física quântica, nunca fizeram uma meditação na vida, nunca ouviram falar de frequências ou afirmações, e mesmo assim, parecem construir tudo com uma naturalidade absurda. Uma casa, um relacionamento, uma carreira, dinheiro, saúde. Tudo chega até elas como se fosse óbvio. Isso costumava te irritar profundamente. Não costumava. Você pensava, eu estou fazendo tudo certo e essa pessoa não faz nada, como pode? A resposta é simples e brutal.
Essa pessoa nasceu acidentalmente vivendo no estado correto, enquanto você, apesar de todo o seu conhecimento, está tentando aplicar técnicas avançadas a partir do estado errado. E quando eu finalmente colocar um nome nesse estado, quando eu finalmente descrever com exatidão o que ele é e como ele se sente por dentro, tudo o que pareceu aleatório até hoje, cada sucesso, cada fracasso, cada explosão de sorte, cada fase de silêncio absoluto, vai se organizar diante dos seus olhos como um mapa perfeito. E aquilo que parecia ser um defeito seu, uma falha pessoal, uma maldição silenciosa, vai se revelar como algo completamente diferente. Algo que você sempre teve o poder de mudar, mas ninguém nunca te mostrou como, até agora. Cada manifestação fracassada da sua vida inteira não foi um erro seu, não foi um castigo, não foi azar, não foi falta de fé. Cada uma delas foi um experimento científico silencioso que sua própria consciência estava conduzindo sem você perceber, eliminando uma a uma as possibilidades erradas até sobrar apenas a resposta verdadeira. E essa resposta está chegando agora, mais perto do que nunca. Pense como um cientista num laboratório antigo. Ele testa uma fórmula, falha, anota o resultado. Testa outra, falha de novo, anota. Testa uma terceira, uma quarta, uma décima. Cada falha não é um desperdício, é uma informação preciosa que elimina um caminho errado e aproxima o cientista do caminho certo. Foi exatamente isso que aconteceu com você durante todos esses anos de tentativas frustradas. Você estava, sem saber, eliminando hipóteses. Olha o que já foi eliminado pela sua própria experiência. A peça não pode ser crença mais intensa, porque você já acreditou com toda a força do seu peito e mesmo assim o silêncio venceu. A peça não pode ser visualização mais nítida, porque você já desenhou cada detalhe daquele cenário dentro da sua cabeça com uma precisão quase fotográfica e ainda assim nada se materializou. A peça não pode ser mais conhecimento, porque você já devorou livros, vídeos, cursos, lives, e o abismo entre o que você sabe e o que você vive continua enorme. A peça também não é mais disciplina. Você já acordou de madrugada, já meditou por meses seguidos, já repetiu afirmações milhares de vezes, já escreveu cartas para o universo, e a vida continuou igual. Não é mais esforço, não é mais técnica, não é mais um novo método revolucionário prometido por mais um professor. Tudo isso já foi testado e descartado pelo próprio corpo da sua experiência. E quando você elimina tudo o que a peça não é, sobra apenas um caminho possível. E esse caminho é tão simples que a sua mente provavelmente já passou por ele 1000 vezes sem reconhecer. Imagine uma pessoa tentando assar um pão. Ela compra a melhor farinha do mercado, escolhe o sal mais puro, mede a água em temperatura exata, amassa durante o tempo certo, aquece o forno na medida perfeita, tudo impecável. Só que no meio do processo, ela esqueceu de colocar o fermento. O resultado sai do forno como uma pedra dura, quase intragável. E o mais curioso é que ela pode repetir essa mesma receita 100 vezes, aperfeiçoando cada detalhe, e o pão sempre vai sair errado, porque o erro nunca esteve nos ingredientes visíveis. O erro esteve na ausência silenciosa de um único elemento que ninguém lembrou de mencionar. Essa é exatamente a sua situação. A sua manifestação tem todos os ingredientes visíveis: a intenção, a visualização, a afirmação, a crença, a repetição, tudo impecável. Mas falta o fermento. Falta aquele elemento invisível que, quando presente, faz tudo crescer naturalmente e, quando ausente, transforma os ingredientes mais nobres numa pedra dura que não alimenta ninguém. E quando você descobrir o nome desse fermento, você vai entender por que a vizinha da esquina, que nunca cozinhou uma vez na vida, consegue fazer um pão perfeito no primeiro dia, enquanto você, com 10 anos de experiência, ainda luta contra a mesma massa dura todas as manhãs.
E antes que eu finalmente coloque esse nome em palavras, existe algo ainda mais perturbador que eu preciso que você entenda primeiro. Algo sobre o motivo pelo qual essa peça permaneceu invisível para você durante tanto tempo, mesmo estando ali, bem na sua frente, em cada vídeo, em cada livro, em cada ensinamento. E a razão disso vai te deixar com uma sensação estranha no estômago, porque ela envolve diretamente as pessoas que você admira e segue há anos. Os professores que te ensinaram a manifestar durante todos esses anos não esconderam essa peça de você de propósito. Isso é importante. Eles não são vilões. Eles não estão segurando um segredo para vender um curso mais caro depois. A verdade é muito mais sutil e muito mais silenciosa. A maioria deles simplesmente nasceu alinhada com esse estado de forma natural, sem precisar aprender. Para eles, esse estado é tão familiar quanto respirar. Eles não percebem que estão nele, porque eles nunca estiveram fora dele por tempo suficiente para notar a diferença. É como pedir para um peixe te explicar o que é a água. Ele não consegue. Não porque ele seja burro, mas porque a água é tudo o que ele conhece. Ela é o meio, o fundo, o teto, o ar, a pele. Ele vive dentro dela sem precisar nomeá-la. Só que se você tira esse peixe da água por um segundo, ele sente imediatamente o contraste e entende pela primeira vez o que a água era. Os seus professores são peixes nadando nesse estado a vida inteira, ensinando técnicas que só funcionam dentro desse estado, sem perceber que os alunos estão tentando aplicar essas técnicas do lado de fora, no ar seco, onde nada respira. Por isso, quando o professor diz apenas visualize e sinta como se já tivesse acontecido, aquilo funciona perfeitamente para ele, porque o estado invisível já estava ligado no corpo dele. E aquilo não funciona para você, porque o mesmo estado estava desligado no seu corpo, e ninguém te avisou que antes da visualização existia um passo anterior, um passo mais fundamental, um passo sem o qual a visualização mais elaborada do mundo vira apenas teatro mental sem eco na realidade. Agora, preste atenção ao que está acontecendo dentro de você neste exato momento. Existe uma sensação estranha no peito, uma espécie de pressão suave, como se alguém estivesse abrindo uma janela antiga que passou anos fechada. Isso não é imaginação sua. Isso é a sua própria consciência começando a se preparar para receber o reconhecimento que está chegando. Não é informação nova. É algo que uma parte profunda de você já sabia e que agora está finalmente subindo à superfície depois de anos enterrada debaixo do barulho das tentativas. Eu preciso te preparar para uma coisa. Quando eu finalmente revelar o nome dessa peça, a sua primeira reação provavelmente vai ser de decepção. Você vai pensar, só isso? Era só isso? Esperei todo esse tempo para ouvir isso? Essa decepção é parte do processo. Ela acontece porque a verdade é simples demais, óbvia demais, pequena demais para o tamanho da expectativa que foi construída. A mente queria algo complicado, cheio de passos, cheio de fórmulas, cheio de rituais. E quando a resposta chega nua, sem enfeites, a mente se sente traída. Mas, minutos depois dessa decepção, vem a segunda onda, a onda do reconhecimento verdadeiro. Aquela em que você começa a lembrar de cada momento da sua vida em que esse estado estava presente sem você saber, e cada momento em que ele estava ausente. E é nesse instante que tudo vai começar a fazer sentido pela primeira vez, e você vai entender por que precisou demorar tantos anos para estar pronto para ouvir algo tão absurdamente simples. Eu passei quase uma década da minha vida inteira obcecado por isso. Não é exagero,
não é dramatização, é a verdade nua e crua. Cada livro que apareceu sobre manifestação quântica, eu comprei. Cada curso que prometia destravar o campo da consciência, eu paguei. Cada canal, cada professor, cada método novo, eu devorei com uma fome que beirava o desespero. E durante todo esse tempo, os meus resultados eram uma montanha-russa cruel que quase me fez desistir da vida espiritual por completo. Às vezes, uma manifestação chegava com uma beleza impossível de explicar. Eu pedia uma oportunidade específica, e ela aparecia dias depois, com um timing tão perfeito que parecia roteiro de filme. Eu saía daqueles momentos com uma certeza absoluta de que tinha finalmente destravado alguma coisa. Então, eu repetia exatamente o mesmo processo, com a mesma intenção, com a mesma visualização, com o mesmo estado aparente de espírito, e o silêncio que vinha em troca era tão absoluto que eu ficava olhando para o teto do quarto, me perguntando se eu não estava ficando louco. Essa instabilidade foi me destruindo por dentro. Porque quando uma técnica nunca funciona, você simplesmente a abandona e procura outra. Mas quando ela funciona, às vezes sim, às vezes não, você fica preso num labirinto mental sem saída, repetindo o processo, anotando as diferenças, tentando encontrar o detalhe que mudou e nunca achando. Porque o detalhe não estava no processo. O detalhe estava num lugar muito mais profundo, num lugar onde eu ainda não sabia olhar. Eu cheguei num ponto em que mal conseguia dormir. Ficava acordado de madrugada repassando cada variável, cada sílaba das afirmações, cada ângulo das visualizações, procurando a falha. Perdi o apetite por longos períodos. Briguei com pessoas queridas que tentaram me chamar de volta para a realidade comum. Uma parte minha sabia que a manifestação era real, porque eu já tinha visto com os meus próprios olhos. E era justamente essa certeza que me impedia de desistir, mesmo quando o meu corpo implorava por descanso. Teve uma época específica em que eu estava tentando materializar uma oportunidade muito importante, algo que representava a virada da minha vida inteira. Eu apliquei tudo o que sabia, absolutamente tudo, com uma disciplina quase militar. Todas as manhãs, todas as noites, o mesmo ritual, a mesma entrega, a mesma fé. E conforme as semanas passavam e nada acontecia, eu fui afundando num lugar escuro que eu nunca tinha visitado antes. Um lugar onde a esperança fica tão fina que quase desaparece, e onde você começa a sentir raiva do universo por não responder. Eu me lembro da noite exata em que quebrei. Estava sentado no chão do meu quarto, de costas para a parede, com os joelhos encostados no peito. As luzes apagadas, nenhum som além da minha própria respiração pesada. Eu olhei para cima e falei em voz alta uma frase que nunca tinha dito antes. Eu disse: "Tudo bem, eu desisto. Não desisto da vida, não desisto de mim, mas desisto de tentar controlar isso. Se tiver que vir, vem. Se não tiver que vir, não vem. Eu não aguento mais carregar esse peso." E nesse instante, algo muito estranho aconteceu dentro do meu peito, algo que eu só consegui entender depois. Pela primeira vez em meses, o aperto interno afrouxou. Não foi uma sensação espiritual grandiosa, não foi luz celestial, não foi música de harpa, não foi uma visão mística. Foi algo quase banal, quase ridículo de tão simples. Foi como se um músculo que eu nem sabia que estava contraído, finalmente relaxou. Eu respirei fundo de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. E então eu fui dormir, sem esperança, sem expectativa, sem nada. Apenas vazio. Alguns dias depois, a oportunidade chegou. E não chegou pelo caminho que eu tinha planejado, nem pelas pessoas que eu tinha contatado, nem pelos processos que eu tinha desenhado no papel.
Ela chegou por uma rota completamente inesperada, através de alguém que eu mal conhecia, de um jeito que eu jamais conseguiria ter arquitetado com a minha cabeça. E quando eu percebi o que estava acontecendo, quando a ficha começou a cair, a revelação explodiu dentro de mim como um relâmpago silencioso no meio da madrugada. O elemento que estava faltando na minha vida inteira não era uma técnica nova, não era um conceito avançado, não era um ritual secreto transmitido por algum mestre escondido nas montanhas. Era algo tão simples, tão desconfortavelmente óbvio, que eu passei anos pulando por cima dele sem nem enxergar. O elemento era a não resistência. Não como uma ideia para entender com a cabeça, mas como um estado para habitar com o corpo inteiro, com cada célula, com cada respiração. Não resistência não significa desistir do que você quer. Essa é a primeira confusão que quase todo mundo faz, e foi a confusão que me manteve preso por tanto tempo. Não resistência significa parar de brigar internamente contra o presente enquanto você caminha em direção ao futuro. É aceitar completamente o agora, com tudo o que ele traz, inclusive a ausência daquilo que você deseja, sem transformar essa ausência num crime pessoal, num fracasso, num motivo de desespero. É segurar a visão do que está por vir com a mão aberta, nunca com o punho fechado. Quando eu olhei para trás, cada manifestação bem-sucedida da minha vida tinha acontecido exatamente dentro desse estado. Eu queria algo, mas não precisava. Eu desejava, mas não exigia. Eu caminhava, mas não corria em pânico. E cada fracasso tinha acontecido no estado oposto, com o peito apertado, com a urgência latejando, com a necessidade gritando mais alto do que a fé. O estado não era um detalhe. O estado era tudo. Uma técnica medíocre aplicada na não resistência produzia resultados absurdos. Uma técnica perfeita aplicada na resistência produzia cinzas. Mas existe um motivo ainda mais profundo pelo qual a resistência domina a sua vida sem você nem perceber. Um motivo tão sutil que ele se esconde dentro das coisas que você considera mais inteligentes, mais responsáveis, mais maduras. E quando eu te mostrar esse disfarce, você vai olhar para os últimos anos da sua vida com uma sensação de choque silencioso. Porque vai reconhecer padrões que você jurava que eram virtudes, mas que na verdade eram a prisão exata que estava bloqueando tudo o que você mais queria alcançar. Você passa praticamente todos os dias da sua vida dentro de um estado que bloqueia tudo o que você mais deseja. E o pior de tudo é que você nem percebe que está dentro dele, porque ele se parece exatamente com a sua personalidade normal, com o seu jeito de ser, com aquilo que você considera o seu eu de verdade. Esse estado é a resistência, e ela é tão constante, tão colada na sua pele, tão familiar, que você nunca aprendeu a enxergá-la de fora. Existe uma história antiga sobre um peixe jovem que perguntou a um peixe mais velho onde ficava essa tal de água que todo mundo falava tanto. O peixe velho olhou para ele em silêncio e respondeu: "Você está nadando dentro dela agora mesmo." O peixe jovem ficou confuso, porque para ele não existia nada chamado água. Existia apenas a vida, o movimento, o respirar normal, o jeito comum de existir. A água era tão presente, tão envolvente, tão total, que era impossível percebê-la como algo separado dele mesmo. A resistência funciona exatamente assim dentro de você. Ela é o ar que a sua consciência respira a cada segundo. Ela está ali quando você reclama do trânsito, quando você se irrita com uma fila, quando você reclama mentalmente do clima, quando você se compara a alguém nas redes sociais e sente um aperto silencioso no peito. Ela está ali quando você espera uma resposta de mensagem e fica conferindo o telefone a cada 3 minutos. Ela está ali quando você acorda e a primeira coisa que sua mente faz é listar tudo o que está errado, tudo o que falta,
tudo o que precisa ser corrigido. Você acha que isso é apenas viver? Acha que isso é apenas ser uma pessoa normal, responsável, atenta aos problemas? Mas isso não é viver. Isso é resistir. E resistir 24 horas por dia, 7 dias por semana, é como manter uma torneira fechada e depois reclamar que a água não está saindo. A torneira é a sua consciência. A água é a manifestação. E o seu próprio aperto interno, repetido sem pausa, é a coisa exata que está bloqueando o fluxo que você tanto deseja receber. A resistência tem uma assinatura específica no corpo, e quando você aprender a reconhecer essa assinatura, você nunca mais vai conseguir fingir que ela não está ali. Repare agora mesmo. Há um leve aperto entre as suas sobrancelhas. Os ombros estão um pouco elevados, próximos demais do pescoço. A mandíbula está travada, mesmo quando você está em silêncio. O estômago tem um nó pequeno, quase imperceptível, que você já se acostumou a carregar como se fosse parte normal do seu corpo. A respiração é curta, presa na parte de cima do peito, sem chegar até a barriga. Tudo isso é resistência. Não é estresse, não é cansaço, não é falta de sono. É o seu corpo refletindo um estado interno onde a consciência está em guerra silenciosa contra o presente. E enquanto essa guerra acontecer, nenhuma técnica de manifestação do mundo vai funcionar de forma consistente. Porque o sinal energético que sai de você é exatamente o oposto do sinal que atrai o que você deseja. A não resistência também tem uma assinatura, e ela é a sua libertação. Imagine por um instante uma respiração que desce até o fundo da barriga sem nenhum esforço. Os ombros caindo suavemente, a mandíbula soltando, as sobrancelhas relaxando. Uma sensação estranha de espaço dentro do peito, como se as paredes internas tivessem se afastado um pouco umas das outras. Uma certeza calma de que tudo vai bem agora, mesmo que nada tenha mudado lá fora. Esse é o estado onde a manifestação acontece. Esse é o estado onde a antena finalmente está aberta. Mas tem um problema enorme. A resistência é a maior atriz do universo. Ela não se apresenta na sua porta vestida de resistência, com uma plaquinha pendurada no pescoço dizendo: "Eu sou o seu bloqueio". Ela é muito mais inteligente do que isso. Ela se disfarça de comportamentos que parecem virtude, parecem maturidade, parecem responsabilidade. E é exatamente por isso que você nunca a desmascarou. Porque você acreditava que estava fazendo a coisa certa enquanto na verdade estava se afogando dentro do disfarce. Existem 8 disfarces principais que a resistência usa para se esconder na sua vida diária, e cada um deles parece um traço positivo da sua personalidade. O primeiro disfarce é o planejamento excessivo. Você se senta para anotar cada passo, cada possibilidade, cada cenário, cada plano alternativo. Parece organização, parece prudência, parece sabedoria. Mas no fundo, é medo de começar. É resistência a sair do papel para a ação real, onde as coisas podem dar errado. O segundo disfarce é a pesquisa infinita. Você lê mais um artigo, assiste mais um vídeo, ouve mais um podcast, compra mais um curso, acreditando que ainda falta um pedaço de informação para você estar pronto. Parece dedicação. É medo. O terceiro disfarce é a espera por sinais. Você pede ao universo um sinal antes de agir. E quando o sinal chega, você pede outro para confirmar. E depois, mais outro. Parece espiritualidade. É paralisia. O quarto é a análise obsessiva dos problemas.
Você passa horas pensando no que está errado, examinando cada ângulo, conversando com amigos sobre as mesmas dores há anos. Parece autoconhecimento. É fixação. O quinto disfarce é a preparação eterna. Você arruma o ambiente, organiza as ferramentas, monta o cenário perfeito e nunca começa de verdade. Parece profissionalismo. É adiamento. O sexto é a preocupação com o que os outros vão pensar. Você se cala para não incomodar, se reduz para não parecer demais, se esconde para não ser julgado. Parece bondade. É medo de existir. O sétimo é o perfeccionismo. Você não publica, não envia, não entrega, porque ainda não está perfeito. E nunca está. Parece padrão alto. É autossabotagem disfarçada de qualidade. O oitavo e mais traiçoeiro é esperar se sentir pronto. Você fica aguardando aquela coragem mágica chegar antes de dar o primeiro passo. E essa coragem nunca vem, porque ela só nasce dentro do próprio passo dado. Cada um desses disfarces tem uma única função verdadeira por baixo da máscara: adiar. Adiar a ação, adiar o salto, adiar a entrega ao desconhecido. E enquanto você adia, achando que está sendo inteligente, o fluxo quântico da sua manifestação fica travado num ponto invisível, esperando que você finalmente largue o disfarce. E o que vem agora é a parte que muda tudo, porque eu vou te entregar o método exato de 4 passos que eu mesmo uso para sair desses bloqueios em menos de 1 minuto, sempre que eles aparecem na minha frente. Existe um método de 4 passos que funciona em menos de 1 minuto, e quando você dominar esse método, você nunca mais vai ficar refém da resistência por mais do que alguns segundos seguidos. Eu vou te entregar agora exatamente como ele funciona, na mesma ordem em que eu uso, na mesma sequência que transformou a minha vida inteira de uma luta sem fim para um fluxo quase silencioso. Mas preciso te avisar de uma coisa antes. Esse método é simples na teoria e desafiador na prática, porque exige que você faça algo que o seu condicionamento inteiro foi treinado para evitar. O primeiro passo é notar a resistência no exato instante em que ela começa a subir. Esse é o passo mais difícil, e por isso eu coloco ele como o número 1. A maioria das pessoas só percebe a resistência depois que ela já está enorme, depois que o peito já está apertado por horas, depois que o dia inteiro já foi consumido por aquela energia pesada. Você precisa aprender a reconhecer o primeiro sinal, a primeira onda, aquele instante minúsculo em que algo dentro de você começa a se contrair. Pode ser um pensamento de cobrança, pode ser um aperto de mandíbula, pode ser uma pressa silenciosa. Quando você nota, você diz internamente: percebo que a resistência está chegando agora. O segundo passo parece contraditório, mas é essencial. Você não luta contra a resistência. Se você lutar, você cria mais resistência sobre a resistência, e o nó dobra de tamanho. Em vez disso, você aceita que ela está ali. Você diz por dentro: tudo bem, ela apareceu, está aqui agora, eu permito que ela exista por alguns instantes. Essa aceitação parece pequena, mas ela é o ato mais poderoso que você pode fazer. Porque é a primeira vez na sua vida que você para de brigar com o seu próprio mecanismo interno. A resistência só sobrevive enquanto você a empurra. No instante em que você a abraça, ela perde o combustível. O terceiro passo é aceitar a realidade que está acontecendo agora, exatamente como ela é. Não a realidade que você queria, não a realidade que deveria ser,
Não a realidade dos seus sonhos. A realidade real, a que está bem na sua frente neste segundo. Você diz por dentro: isto é o que está acontecendo agora. E eu permito que seja assim por enquanto, sem precisar mudar nada. Essa aceitação não significa concordar para sempre. Significa parar de empurrar o presente para longe enquanto você continua respirando dentro dele. O quarto e último passo é onde a magia acontece. Depois de aceitar tudo, você se reconecta com o seu desejo, mas agora a partir desse novo estado interno. Você visualiza, você sente, você intenciona, mas tudo isso saindo de um corpo aberto, de um peito relaxado, de uma respiração que finalmente desce até a barriga. E é nesse instante que o canal se abre e o fluxo começa a correr de novo. O ciclo inteiro leva menos de 1 minuto quando você já tem prática. No começo, demora mais, talvez 3 ou 4 minutos, porque o seu corpo ainda está aprendendo o caminho. Mas com o tempo, vira reflexo. Eu quero que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários a frase: eu escolho a não resistência. Não é apenas um texto bonito. É uma declaração energética, um voto silencioso que você faz consigo mesmo. Um marco no tempo onde a sua consciência decide oficialmente abandonar o velho padrão. Esse ato simples cria um ponto de ancoragem dentro de você, e cada vez que a resistência tentar voltar, alguma parte sua vai se lembrar dessa declaração e vai te puxar de volta para o estado correto. Isso funciona porque a sua palavra dita publicamente tem um peso que a sua palavra dita só por dentro nunca tem. E o que vem em seguida vai te deixar sem chão, porque eu vou te mostrar exatamente o que começa a acontecer com a velocidade das suas manifestações quando esse estado vira a sua base. Quando a não resistência deixa de ser algo que você acessa de vez em quando e vira o seu chão permanente, 8 mudanças começam a acontecer na sua vida, e cada uma delas é tão concreta que você consegue medir, observar, comprovar com os seus próprios olhos. Não são promessas vagas. São consequências mecânicas de uma mudança de estado, e elas começam a aparecer dentro das primeiras semanas. A primeira mudança é a compressão do tempo entre o desejo e a realização. Aquilo que antes levava meses passa a chegar em semanas. Aquilo que parecia impossível dentro de um ano passa a se materializar em poucos dias. Não é que o universo tenha ficado mais rápido, é que a sua resistência era um freio invisível, e quando o freio sai, a velocidade natural finalmente aparece. A segunda mudança é a precisão. As coisas chegam não apenas mais rápido, mas com uma exatidão de detalhes que você nem tinha pedido conscientemente. Como se uma inteligência maior estivesse organizando tudo com um cuidado obsessivo, escolhendo o melhor caminho, o melhor timing, as melhores pessoas. A terceira é a multiplicação das sincronicidades. Você começa a viver dias inteiros costurados por encontros impossíveis, mensagens no momento exato, livros que caem das prateleiras com a página certa aberta. A quarta mudança é a queda absurda do esforço. Coisas que antes exigiam horas de luta passam a acontecer com ações mínimas, quase como se você estivesse soprando uma vela, em vez de empurrar uma montanha. A quinta é a expansão do que parece possível. Sonhos que pareciam loucura agora soam realistas, viáveis, próximos. A sua mente se reorganiza e começa a enxergar caminhos que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis. A sexta é a consistência. Pela primeira vez, você consegue prever que o processo vai funcionar, porque ele para de depender da sorte e passa a depender do estado que agora você sabe manter. A sétima é o prazer. O processo deixa de ser estressante e vira prazeroso. Desejar algo passa a ser leve,
Esperar passa a ser tranquilo. Criar passa a ter aquela alegria silenciosa de uma criança montando um quebra-cabeças sem pressa. E a oitava, talvez a mais bonita de todas, é que a sua vida inteira começa a ter a textura de um fluxo. Não que os desafios desapareçam, eles continuam aparecendo. Mas você passa por dentro deles, como um rio passa por dentro das pedras, contornando, seguindo, sem travar. E quando você sentir essa textura pela primeira vez, vai entender o que significa viver, de verdade, do outro lado do bloqueio. Mas existe um paradoxo final, o mais profundo de todos, que precisa ser entendido antes que tudo isso possa se tornar realmente seu para sempre. Para conseguir aquilo que você não tem hoje, você precisa primeiro aceitar de coração aberto que neste exato instante você não tem. E essa é a frase mais perturbadora e mais libertadora que eu posso te entregar nesta transmissão inteira. Parece um contrassenso, parece quase um insulto à lógica, mas é justamente nessa contradição aparente que mora a chave final de tudo o que viemos construindo até aqui. Imagine a sua mão fechada com toda a força sobre uma porção pequena de areia. Você aperta porque tem medo de perder, porque acha que se relaxar, vai sumir. Mas enquanto a sua mão permanece fechada, nada novo consegue entrar nela. Nenhuma riqueza maior, nenhuma oportunidade melhor, nenhum amor mais profundo, nenhuma cura, nenhum encontro. Tudo o que poderia chegar até você bate na barreira do seu próprio aperto e escorrega para outro lugar. Abrir a mão não significa jogar fora o que você tem. Significa criar espaço para que o que ainda não chegou finalmente tenha por onde entrar. Resistir ao que está aqui agora é exatamente como apertar essa mão. Você acha que está protegendo alguma coisa, acha que está corrigindo a vida, acha que está lutando pelo que merece, mas na verdade está alimentando com a sua própria energia justamente aquilo que mais quer mudar, porque o campo da realidade não diferencia a atenção positiva de atenção negativa. Ele só percebe onde a sua atenção está parada. E quando você passa o dia inteiro brigando mentalmente contra a sua situação atual, você está dando a ela a comida mais rica que existe, que é o seu foco constante. E por isso, ela permanece, cresce, se enraiza. A aceitação radical é o oposto disso. É olhar para a sua vida exatamente como ela está agora e dizer por dentro: eu vejo, eu reconheço, eu permito que isto seja assim por enquanto e mesmo assim eu continuo caminhando em direção ao que está por vir. Não é desistir. Não é se acomodar. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É parar de gastar energia empurrando a parede e usar essa mesma energia para abrir a porta que sempre esteve do lado, esperando que você notasse. E quando você pratica essa aceitação de verdade, alguma coisa muito estranha acontece. As coisas que você empurrava começam a se dissolver sozinhas. Não porque você as combateu, mas porque você parou de alimentá-las com a sua resistência. E o espaço que sobra dentro de você, esse espaço silencioso e novo, é exatamente onde a sua próxima realidade vai se materializar. Sem esforço, sem briga, sem suor. Como se ela sempre tivesse estado esperando, do outro lado de uma porta que só abre por dentro, e que você finalmente parou de empurrar para fora. Mas existe ainda uma última camada nesta revelação, e ela vai conectar tudo o que você sentiu até aqui a algo muito maior do que apenas a sua vida individual. O que acontece dentro de você não fica preso dentro de você. Essa é a verdade que poucos professores ousam tocar com clareza. Existe um campo invisível que conecta toda a consciência humana. Um tecido silencioso que vibra entre as pessoas
mesmo quando elas estão a continentes de distância. E cada vez que uma única pessoa, em qualquer canto do planeta, consegue manter o estado de não resistência por mais alguns segundos do que ontem, esse campo inteiro fica um pouco mais forte para todos os outros que ainda lutam sem saber. Pense em dois instrumentos musicais antigos, colocados no mesmo cômodo. Quando um deles é tocado, o outro começa a vibrar sozinho, na mesma frequência, sem que ninguém precise tocá-lo. Esse fenômeno simples mostra como a sua consciência funciona em relação às consciências ao seu redor. Quando você habita a não resistência, as pessoas próximas começam a sentir uma calma estranha perto de você, sem entender o motivo. E mais do que isso, mesmo pessoas que você nunca vai conhecer, do outro lado do mundo, recebem uma vibração mínima que torna mais fácil para elas encontrarem esse mesmo estado um dia. As antigas profecias sobre o despertar da humanidade não falavam de tecnologia, não falavam de eventos cósmicos espetaculares. Elas falavam exatamente disso, da transição lenta de uma humanidade presa na resistência para uma humanidade que aprende a fluir. E você, neste instante, ouvindo estas palavras, é parte dessa transição, não como espectador, mas como participante ativo. Cada vez que você escolhe respirar fundo em vez de apertar o peito, cada vez que você aceita o presente em vez de brigar com ele, você está empurrando o mundo inteiro 1 milímetro para frente. Eu quero que você escreva nos comentários a palavra não resistência. Apenas isso. Esse gesto pequeno é o seu voto silencioso de que você recebeu a peça, integrou a mensagem e está pronto para começar a viver de um jeito diferente. A peça, finalmente, é sua. O quebra-cabeças que durante anos pareceu impossível de montar, agora tem todos os encaixes no lugar. Não falta mais nada. O que falta agora é apenas a prática diária, o catar a resistência quando ela aparecer, o método dos 4 passos repetido até virar respiração natural. A moral desta história é dura e bonita ao mesmo tempo. Você nunca foi o problema. As suas técnicas nunca foram o problema. O universo nunca foi cruel com você. O único obstáculo entre você e tudo o que você deseja sempre foi o aperto silencioso que ninguém te ensinou a soltar e que agora, finalmente, você sabe exatamente como dissolver. Cada manifestação que falhou foi uma professora. Cada noite de frustração foi uma preparação. Cada dor foi um convite para chegar até este momento, este vídeo, esta transmissão, esta verdade. E agora eu preciso te perguntar algo, e quero que você responda nos comentários, sem fugir, sem suavizar, sem se proteger. Quanto tempo da sua vida você já passou apertando a mão fechada sobre coisas que nunca foram suas, enquanto o que era seu de verdade esperava do outro lado da porta que você nunca abriu? Pense nisso, sinta isso e escreva, porque a sua resposta vai te mostrar mais sobre você do que qualquer professor já mostrou. Se essa mensagem tocou alguma coisa profunda dentro de você, deixe o seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo passo dessa jornada. Você encontrou a peça que faltava. Agora use, todos os dias, e observe a realidade começar a responder de um jeito que você jamais imaginou possível.